Passamos algumas semanas refletindo, meditando nas cartas de Jesus. Cartas essas registradas no livro da Revelação, livro de Apocalipse, cartas que foram destinadas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que foram destinadas a mim e a você também como igreja de Jesus Cristo. Então quero te convidar já a abrir a sua Bíblia naquela carta que nós vamos meditar hoje, que está registrada em Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Acompanhe a leitura dessa carta. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós temos caminhado nessas cartas do Senhor Jesus, as cartas de Jesus às igrejas, e nós percebemos, nós temos o registro de que cada carta foi direcionada a uma igreja que está numa cidade diferente, está numa região diferente. Embora essas cartas pudessem circular entre as igrejas, mas havia um recado de Jesus especificamente para aquela igreja que estava inserida naquela cidade. E por isso é importante a gente conhecer um pouquinho sobre cada cidade, para a gente entender o porquê é que Jesus está falando determinadas coisas que ele está falando. E sobre a cidade de Sardes, então, nós podemos citar de que era uma das mais importantes da antiguidade, lá por volta do século VII a.C., era a capital da Lídia, teve o seu momento mais alto, o seu apogeu no reinado de Creso, e por causa da sua riqueza, da sua magnitude, por causa do seu perfil de ser uma cidade militar, era localizada numa colina muito alta, no alto de uma colina, com uma grande muralha, por isso ela era uma cidade de difícil acesso, no sentido de ser atacada, de ser conquistada, de ser atingida. Então essa cidade tinha na sua mente, tinha uma percepção de que eles eram inatingíveis. Eles pensavam que jamais alguém poderia derrotá-los, porque eles estavam numa posição estratégica, eles estavam muito bem protegidos e eles tinham tudo a seu favor, e eles entendiam então que não poderiam ser derrotados ou que ninguém pudesse invadir a cidade. A ideia é de que na posição em que a cidade estava, sempre que um inimigo se aproximava, era muito fácil identificar o ataque. E por isso eles já poderiam contra-atacar antes mesmo que o inimigo chegasse até as muralhas da cidade para invadir efetivamente a cidade. Era uma cidade, talvez por causa disso, um tanto quanto soberba, um tanto quanto altiva pelas suas características, pelos seus benefícios, mas foi uma cidade que caiu nas mãos do rei Ciro, depois que o rei Ciro fez um cerco de 14 dias em volta da cidade. E diz a história que então um dos soldados de Ciro conseguiu invadir a cidade através de uma pequena fenda que tinha no muro, e que a cidade estava dormindo nesse momento em que um dos soldados conseguiu invadir a cidade, e foi aí então que Ciro conseguiu tomar a cidade, conseguiu invadir. Uma pequena fenda no momento em que a cidade estava dormindo. E é por isso que no verso 2 nós temos aqui um alerta: ser vigilante. Isso faz todo sentido para uma cidade
que foi atacada quando estava dormindo, quando estava desapercebida. No ano de 218 a.C., Antíoco Epifânio, ele toma novamente a cidade de uma forma muito parecida, pela falta de vigilância, em decorrência talvez daquele sentimento, de soberba, de poder que a cidade tinha, achando que era inatingível. Mas diz a história que Alexandre o Magno reconstrói essa cidade, e ao reconstruir essa cidade, ele introduz ali a adoração à deusa Cibele, que torna-se uma espécie de padroeira da cidade, e na adoração a essa deusa havia a crendice de que ela ressuscitava os mortos. Então nós temos, no primeiro verso da carta, nós temos a expressão: tens nome de que vives, mas estás morto. Também faz muito sentido naquele contexto. Já no ano 17 depois de Cristo, a cidade quase foi destruída novamente, agora por um terremoto. Não mais por uma invasão, mas por um terremoto. E aí os moradores da cidade, eles tinham a imagem das glórias do passado, eles tinham essa imagem de uma cidade forte, de uma cidade protegida, de uma cidade inatingível que havia no passado, mas agora no presente eles estavam vendo tão somente ruínas por causa de um terremoto. E Tibério reconstrói parte dessa cidade que tinha sido devastada, então ela começa agora a absorver os moldes romanos, os moldes de Roma, e se torna uma cidade permissiva, afrouxando totalmente os seus valores. Agora é uma cidade rica, mas uma cidade degenerada. E por isso a igreja em Sardes deveria ser uma espécie de luzeiro a resplandecer naquele lugar. Eles deveriam ser verdadeiramente o sal, mas o que acontece é que muitos começam a adotar os costumes de Roma. E ao invés de influenciar, começa então a igreja a ser influenciada. Deixou de ser totalmente plena na sua missão para absorver outros valores, outros costumes e tentaram viver uma espécie de vida dupla, servindo a Deus ao mesmo tempo, mas absorvendo os valores culturais de Roma. E a carta de Jesus então leva a essa igreja um desafio de um reavivamento espiritual. Um chamado do Senhor da igreja, do Senhor Jesus, um chamado a uma vida de integridade no relacionamento com Ele, a terem uma vida íntegra diante do Senhor. Ali em Sardes, ou na igreja de Sardes, nós podemos citar que haviam 3 grupos, pelo menos, de pessoas. O grupo dos mortos, que eram aqueles que não reconheciam o Senhor da igreja, que já haviam se perdido nesse sentido. Os sonolentos, que precisavam ser despertados espiritualmente, e havia o pequeno grupo dos fiéis, aquele pequeno grupo remanescente ali. E é por isso que eu quero refletir hoje com vocês sobre os recados de Jesus que estão contidos aqui nessa carta à igreja de Sardes, pensando em 3 palavras com as iniciais A, E e I, que é alerta, exortação e incentivo. Primeira palavra, então, alerta. Volte os seus olhos para os 2 primeiros versos da carta. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A condição da maioria da igreja, ou de boa parte da igreja, é identificada como mortos. Aqueles que estão mortos e aqueles que estão para morrer. É a expressão que o Senhor Jesus está usando aqui. Não há uma acusação, por exemplo, de que a igreja tem falsa doutrina, de que a igreja está ensinando coisas erradas, mas eles estão mortos porque eles não estão vivendo integramente com o Senhor. Irmãos, quando a gente fala de integridade, o que é ser íntegro, o que é integridade? O dicionário vai dizer que integridade é um estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, que está na sua plenitude, que tem total inteireza.
É a característica ou estado daquilo que se apresenta de uma forma ilesa, inata, que não foi atingido ou que não foi agredido. E o Senhor Jesus está dizendo e chamando, alertando a essa igreja que eles precisam buscar a viver de uma maneira íntegra, porque ele diz no final do verso 2, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vocês não estão por inteiro, vocês não estão plenos na adoração, no serviço ao Deus, ao Senhor da igreja. A palavra de Jesus para essa igreja é essa, que eles não estão se entregando por inteiro, eles não estão vivendo por inteiro, de uma forma plena. E se integridade é algo que não teve diminuição, talvez a vida dessa igreja, ou de parte dessa igreja, tenha diminuído na sua qualidade, no seu relacionamento com Deus, com o Senhor da igreja. Porque o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, conhece a nossa vida. A palavra no verso 1 diz, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor Jesus vê aquilo que nós não vemos. Ele tem total conhecimento, um conhecimento pleno. O Senhor Jesus conhece totalmente a nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. No lindo poema que nós temos registrado no Salmo 139, o Senhor diz que nem mesmo a palavra chegou à nossa boca, o Senhor já conhece. Nós pensamos, o Senhor já conhece. A gente tenta se esconder e o Senhor nos vê. A gente tenta fugir e Ele sabe onde nós estamos. Porque Ele conhece totalmente a nossa vida. O Senhor da igreja conhece a sua igreja. E lembre-se, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de instituição. Nós estamos falando de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. De organismo, um organismo vivo formado de pessoas, de membros que estão em plena atividade. O Senhor conhece a nossa vida. Ele conhece tudo a nosso respeito. O Senhor olha para a sua história, o Senhor olha para a sua vida, o Senhor sonda o seu coração, o Senhor Jesus sabe o que está no seu pensamento agora, o Senhor Jesus sabe o que você fez no oculto, o Senhor Jesus sabe qual é o sentimento que está no seu coração, o Senhor Jesus sabe do intento da sua alma, da vontade do seu ser, Ele sabe todas as coisas ao seu respeito. E para a igreja de Sardes Ele diz, não são íntegras as suas obras diante de Deus. Como o Senhor tem olhado para a sua vida? O que o Senhor tem contemplado na sua história, no seu relacionamento com Ele? E aí no verso 2, então, ele traz esse alerta mais enfático, dizendo, "Sê vigilante, seja vigilante, acorde, preste atenção, abra os olhos, vigie, porque", e ele continua dizendo, "consolida o resto que está para morrer." Ou seja, como diria lá nas Minas Gerais, acuda enquanto é tempo. Acuda esse negócio enquanto é tempo. Depois não adianta chorar o leite derramado. O Senhor Jesus está dizendo, consolida o resto que está para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Seja vigilante. Um alerta a essa vigilância espiritual, um despertamento para uma vida de mais intimidade, de mais dependência, de mais profundidade com Deus, uma vida que seja por inteiro. E se nós pudéssemos pegar aqui, a palavra-chave para essa carta é tão somente integridade. O chamado do Senhor da igreja para a igreja é: sejam íntegros, sejam por inteiro, vivam por inteiro com o Senhor, dediquem-se por inteiro ao Senhor. Vocês não estão fazendo isso. Irmãos, nós precisamos acordar, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos ser vigilantes. O Senhor nos dá um alerta, porque muitas vezes nós não somos por inteiro. Nós tentamos viver uma dicotomia.
de vida. Duas partes da nossa vida. Quando nós consideramos aquelas coisas que declaramos ou sugerimos ou intentamos que sejam sagradas, que sejam espirituais. Então eu venho à igreja, eu adoro ao Senhor com canções, eu sirvo ao Senhor com os meus dons e os meus talentos, né? Eu sou fiel ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu falo a respeito das coisas de Deus, eu oro ao Senhor, eu intercedo pelas pessoas, eu clamo a Deus pela minha vida. Mas aí quando eu chego lá no meu trabalho, quando eu chego lá na minha faculdade, lá na minha escola, lá junto com os meus amigos, lá junto com os meus familiares que não são cristãos, a minha postura é outra. Eu sou só mais um. Integridade tem a ver com ser por inteiro, sem diminuição, sem deturpação. Uma coisa que é íntegra, ela não tem como ser meio íntegra. Não é possível isso. E se o chamado, se o alerta do Senhor para a sua igreja é ter uma vida íntegra diante dele, não dá para ser pela metade. Em outras palavras, e num português bem claro, ou você é crente ou você não é crente. Ou você é servo de Jesus Cristo ou você não é servo de Jesus Cristo. Ou você tem uma vida dedicada a Deus, ou você não tem uma vida dedicada a Deus. Não há meias palavras, não há meio termo. É integridade. E por isso o alerta é cuidado, porque essa palavra está sendo dita para a igreja. Cuidado, porque aí tem uns que já estão quase morrendo. Porque estão achando que estão vivos, mas estão mortos. Porque estão achando que estão bem, mas estão desfalecendo. Porque não estão por inteiro. As suas obras não são íntegras diante do Senhor. Não dá para ser crente de meio expediente. Não dá para ser discípulo de Jesus de final de semana. Não dá para ser servo do Deus Altíssimo com hora marcada. Ou nós somos, ou nós não somos. E nós precisamos reavaliar isso. A todo tempo. Em todo tempo. Segunda palavra é exortação. Olhe para o verso 3. Após o alerta que o Senhor Jesus traz, ele faz uma exortação. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te. Lembra-te do quê? Daquilo que vocês têm recebido e que vocês têm ouvido. Queridos, a igreja, ela nasceu, ou ela começou, né, toda a igreja cristã, ela começou a partir dos apóstolos. Ela começou, se você olhar Atos capítulo 2, você vai ter ali que as pessoas estavam imbuídas na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra de Deus. Eles vivenciavam aquilo que Jesus Cristo tinha transmitido aos apóstolos e que agora estava sendo repassado à comunidade cristã. E eles estavam vivendo isso. E lá em Atos capítulo 2 nós temos a descrição de uma igreja que está em plena atividade, uma igreja que está imbuída em permanecer em oração, em permanecer em comunhão, em serviço ao Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. Você vai ver na caminhada da igreja, nós temos o exemplo dos crentes de Bereia, que examinavam nas escrituras se o que estava sendo ensinado era verdadeiramente a palavra de Deus, era o que Deus estava dizendo. A igreja ela foi formada com a base, com a sua sustentação no ensinamento do Senhor, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. A base da igreja é isso, está aqui. Então agora a exortação do Senhor da igreja, lembre-se daquilo que vocês receberam e ouviram. Lembre-se dos ensinamentos, lembre-se, em outros termos, lembre-se da palavra. Lembre-se da palavra, não se esqueça da palavra. E aí ele então vai continuar dizendo
no verso 3 ainda, quando ele diz, guarda, ou seja, o ensinamento que você recebeu, que você ouviu, guarda-o. Ou seja, absorva isso para a sua vida. Não simplesmente se lembre como uma notícia qualquer, como um fato acontecido na história, como que se algum dia isso aconteceu, isso foi importante em algum momento, mas guarda isso, absorve isso para você, retenha isso, considera, traga como princípio para a sua vida, guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. O salmista já nos ensinou isso. Guardam, mas não só guarde, absorve, não só retenha tudo isso, deixe que isso produza efeito. Então ele diz, e arrepende. Lembra, guarda e arrepende. Ou seja, aquilo que você está lembrando da palavra, que tem que habitar no coração, que tem que vir como realidade para a sua vida, precisa produzir algo na sua história, uma transformação na sua história. Tem que ter um efeito transformador na história. É o que Jesus está exortando a igreja. Esse, queridos, é um chamado do Senhor à santidade de vida. Porque o arrependimento nada mais é que o reconhecimento daquilo que nós falhamos, de onde nós falhamos, do que nós falhamos, do que nós erramos diante do Senhor. E então, quando nós nos arrependemos, nós estamos buscando uma santidade, uma pureza com o Senhor, que nós já tratamos noutra carta aqui. Vida de santidade. Corrigir a vida, corrigir o caminho, fazer um concerto com Deus, porque a palavra de Deus nos exorta também que sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus traz um alerta e exorta essa igreja. O alerta é: vocês não estão vivendo com integridade. A exortação é: lembre-se, guarde e exercite. Arrependa-se. E por fim, ele traz um incentivo para essa igreja, porque parece que algo que é reincidente na maioria das cartas é essa exortação de Jesus, uma exortação à santidade, uma exortação à pureza, à fidelidade, ao relacionamento com Ele. Nós temos estudado e nos nossos grupos de crescimento na terça-feira a gente volta ao texto para conversar um pouco mais a respeito disso, e nós temos identificado isso, de que há uma linha ali que está, parece que costurando todas as cartas, trazendo um fiozinho ali, que está ligando um ensinamento comum a todas as cartas. E aí talvez a gente possa olhar e falar: poxa vida, Jesus está batendo forte. Aqui é só pancada que Jesus está dando. Mas ele traz um incentivo. Olhe para o verso 4 e o verso 5. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, é interessante nós observarmos que ali naquela igreja havia um pequeno grupo, ainda que pequeno, mas um grupo fiel, mas que Jesus também está falando a esse grupo. A carta também é dirigida para esse grupo, o grupo dos fiéis também recebem essa carta. O alerta, a exortação também era para essas pessoas que permaneciam fiéis, que estavam, e o termo usado aqui, que estavam vestidos de vestiduras brancas. E a vestidura branca, ela tem esse significado de pureza, de purificação da parte de Deus. Aqueles que estão lá na visão de João, diante do trono, eles estão vestidos de vestiduras brancas. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E ainda esses estão ouvindo o alerta, estão ouvindo a exortação do Senhor. Aqueles que permaneciam fiéis, íntegros na sua vida com o Senhor. Esses também precisavam ser incentivados, precisavam ser motivados, animados a continuarem, a permanecerem íntegros. E é por isso que o Senhor Jesus ainda reforça que havia ali
essas pessoas. Mais que isso, o Senhor Jesus está mostrando àquela igreja que essa integridade espiritual, ela é algo possível, porque tinha um grupo de pessoas ali que permaneceram fiéis, que permaneceram íntegros. Havia ali aqueles que não se contaminaram com os costumes de Roma, por exemplo, que não foram influenciados pelo meio, que não cederam a uma vida de dicotomia, a uma vida dividida, a uma vida dupla, mas permaneceram fiéis. Irmãos, da mesma forma é para nós hoje. É possível nós vivermos uma espiritualidade íntegra diante do nosso Deus. Às vezes nós temos as desculpas, hoje é muito difícil, hoje as coisas estão muito complicadas, hoje a sociedade está totalmente deturpada, não há mais valores, não há mais respeito, não há mais isso, não há mais aquilo, mas há uma coisa que existe e que permanece para sempre, que é a palavra de Deus. E essa nunca falhará. E essa é a palavra que nos conduz a uma vida de integridade. Essa é a palavra que nos ajuda a caminharmos com vestiduras brancas, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para a glória dele em todo o tempo. Sem viver vida dupla, sem dualidades. Jesus nos incentiva a viver integramente e integralmente para a sua glória. Somos desafiados. Recebemos o alerta, recebemos a exortação, mas recebemos também o incentivo do nosso Senhor. É possível. Se o Senhor Jesus quer de nós, é porque é possível. Se o Senhor Jesus nos exorta, nos alerta, é porque é possível que nós possamos viver de maneira diferente do que nós estamos vivendo. E queridos, não entenda como uma acusação, entenda assim como um alerta, como uma exortação. Porque ali no meio daquela igreja, lembra dos 3 grupos? Os mortos, os que estavam dormindo e os que estavam íntegros. E esses também precisavam ouvir, para permanecer, para continuar, para se motivar a continuar a vida que eles estavam levando. E eu quero finalizar com o verso 6, quando termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse alerta, essa exortação, esse incentivo de Jesus é para mim e para você hoje. Nós que estamos ouvindo essas palavras, nós que estamos tendo acesso às palavras, à carta, ao recado de Jesus. Jesus desafia a igreja à vida íntegra, não uma vida misturada, não uma vida maculada com os costumes pagãos, mas uma vida com fé na obra de Jesus Cristo, na obra redentora de Jesus Cristo. Porque esse é o tipo de vida, de relacionamento que o Senhor Jesus quer com a sua igreja. Uma igreja sem mácula, uma noiva adornada para o seu noivo. O Senhor Jesus quer esse tipo de relacionamento conosco, sem nos firmarmos em coisas do passado, nas glórias do passado, nas nossas próprias forças, nos nossos próprios recursos, mas dedicados por inteiro, integralmente ao Senhor. E como nós podemos viver isso? Como viver uma integridade diante de Deus, como viver por inteiro diante de Deus, como um homem, uma mulher, que somos imperfeitos, como limitados, como falhos que nós somos. E a resposta simples e direta talvez seja: vivendo integralmente o Evangelho de Cristo. Não apenas aquilo que nos convém, não apenas aquilo que nos dá prazer, não apenas aquilo que nos agrada, mas todo o propósito e a vida que Deus requer dos seus filhos, requer dos seus servos. Vivendo a palavra, sendo norteados pela vontade e a palavra de Deus. A revelação de Deus para nós está na palavra. Toda a vontade, todo o propósito, todo o desejo de Deus para nós
está registrado na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E nós precisamos buscar viver essa palavra. Por isso, quando o Senhor faz a exortação, Ele diga, olha, lembra do que vocês receberam e do que vocês ouviram. Lembra disso. O que eu e você recebemos do Senhor foi tão somente a revelação dEle. Tudo que Deus quis dizer para você está aqui. Você não precisa buscar em outro lugar. Você não vai encontrar lá na sociedade. Você não vai encontrar lá na escola. Você não vai encontrar lá no consultório do seu terapeuta. Você não vai encontrar lá no seu melhor amigo. Você não vai encontrar no ombro do seu esposo, da sua esposa. Você não vai encontrar nos seus filhos. Você não vai encontrar no colinho de papai e mamãe. Você não vai encontrar em outro lugar a beleza, a profundidade e a grandeza do que você tem na palavra de Deus. Quer viver uma vida íntegra, por inteiro, sem dualidades, sem divisões, ser por inteiro. Busque na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, viva a vontade de Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Queridos, muito me preocupa um estilo de cristianismo que nós temos encontrado nos últimos tempos. Um estilo de vida cristã, e eu falo estilo porque é estilo mesmo. Um estilo de vida cristã que nós temos encontrado nos últimos tempos. Quando as pessoas não têm tido ou não têm mensurado a grandiosidade da pessoa de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus. Me parece que muitos têm brincado de ir à igreja. Muitos têm brincado de servir a Deus. Muitos têm brincado de ser crente. A palavra de Jesus no verso 3, eu quero que você volte seus olhos aí. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Você não sabe quanto tempo você terá. Você não sabe. E talvez você esteja vivendo uma vida dupla, e me perdoem usar essa expressão, me desculpem usar essa expressão, uma vida dupla com Deus. Há momentos que eu sou super crente, e há momentos que eu estou longe de Deus. Há situações, há momentos, há questões da minha vida que são totalmente dedicadas a Deus, mas em outras nem tanto. Isso é viver uma vida dupla. Quando ao mesmo tempo você proclama a palavra de Deus e você vive outra realidade. É uma vida dupla. Quando você vive, proclama parte da palavra e não vive outras partes. É uma vida dupla. E o chamado, a exortação, o alerta de Jesus é: seja íntegro, seja por inteiro. Queridos, o Senhor não se agrada. E Deus é o Deus de amor. Nós gostamos de cantar sobre o amor de Deus. Cantamos hoje no início do culto um hino que fala: olha, eu não sei por que Deus me amou tanto assim, mas eu creio nesse Deus. Eu tenho minha vida dedicada a esse Deus. Eu não sei por que Ele me amou, eu não sei por que Ele se revelou, eu não sei por que Ele tem feito tantas coisas por mim, mas eu confio nele, eu creio nele. E às vezes a gente canta isso, a gente fala isso, mas a gente não vive isso por inteiro. Nós vamos chegar a uma carta, e eu já vou dar um spoiler.
em que Jesus vai dizer assim: olha, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Numa das cartas ele diz isso. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. E a expressão lá ele não usa integridade, mas poderia ser muito bem traduzida por integridade, porque você não é íntegro, você não é por inteiro. Comece a pensar e a se autoavaliar. A vida que você está levando com Deus é íntegra? Você tem se dado por inteiro? Você tem dedicado a sua vida em todos os momentos ao Senhor? E, queridos, eu não estou falando para você ir para uma clausura. Se trancar numa clausura e ficar ali de joelhos 24 horas por dia, recitando o versículo da Bíblia. Não é isso. Porque Deus não nos chamou para nos afastar do mundo. A oração de Jesus por nós não foi essa. Ele não disse: olha, tire os meus do mundo logo, protege eles. Mas ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então é nesse mundo que a gente precisa viver integralmente com o Senhor. E para você entender um pouquinho mais assim, sabe, a leite integral é o leite que tem tudo, que não tirou nenhuma parte. Você precisa ser integral com o Senhor. Não é só algumas partes. Não pode tirar parte nenhuma. O seu tempo precisa ser do Senhor. A sua capacidade intelectual precisa ser do Senhor. Os seus dons precisam ser do Senhor. A sua força física precisa ser do Senhor. O seu tempo precisa ser do Senhor. Os seus recursos precisam ser do Senhor. A sua família precisa ser do Senhor. Tudo tem que ser do Senhor. Porque é tudo ou nada. Ou é integralmente ou não é nada. E enquanto eu trabalho, eu preciso considerar que eu sou do Senhor. Enquanto eu me divirto, eu preciso considerar que eu sou do Senhor. Enquanto eu estudo, enquanto eu estou com os meus amigos, eu preciso considerar que eu sou do Senhor. Deus não se agrada de vida dupla. Deus não se agrada. E comece a pensar a respeito disso. Receba para mim e para você o alerta de Jesus. Receba para a sua vida a exortação de Jesus. Receba para a sua caminhada o incentivo de Jesus. Mas se desafie a viver uma vida íntegra com o Senhor. Porque Ele não se agrada. Não basta ouvir, não basta, e com todo respeito a todos vocês que estão aqui, mas não basta você estar domingo após domingo sentado no banco da igreja. Isso não faz de você mais crente. Porque há muitos que estão sentados nos bancos das igrejas, e eu quero pensar que seja de outras igrejas e não dessa, que estão sentados, mas não estão ali. Há muitos que estão, mas não estão. E o Senhor Jesus abomina isso. Cuidado, você não sabe o tempo. Ele diz: eu virei como um ladrão. O ladrão não te manda uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: olha, se prepare, porque amanhã à noite eu vou passar por aí. Ele vem sem aviso prévio. Se o Senhor da igreja chegar agora, descer das nuvens com todo o poder e glória que Ele tem, nesse exato momento, o que você tem para apresentar da sua vida para Ele?